A decisão do ministro Luiz Edson Fachin do STF de anular as condenações do ex-presidente Lula gerou nova polarização no país sobre a questão de existir ou não prejuízo ao combate à corrupção. E agora aqui no Jornal da Manhã a gente conversa com o senador do Podemos do Paraná, Oriovisto Guimarães. Mais uma vez, senador, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Muito bom dia, é um prazer estar na Jovem Pan com vocês. Muito obrigado. Senador, inclusive eu vi uma manifestação do senhor entre anteontem e ontem, criticando mais uma vez as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão gera aqui insegurança, não só uma insegurança jurídica, mas também política a partir de agora, na visão do senhor. Olha, é evidente que a maneira como o Supremo Tribunal Federal vem se comportando com suas decisões nos últimos anos cria uma enorme insegurança jurídica no país. Essa não é a primeira vez. Observe a questão da prisão em segunda instância. Por muitos anos, fomos considerados que, se fosse condenado em segunda instância, deveria começar a cumprir a pena. Depois se mudou isso, dizendo que não deve, tem que esperar o trânsito em julgado. Então, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. O Supremo muda como uma folha ao vento. Essa decisão de anular todo o julgamento do ex-presidente Lula é absurda. 5 anos se passaram, eles sabiam muito bem, podiam muito bem desde o início ter dito não é em Curitiba, é no Rio, ou é em São Paulo, ou é no Distrito Federal, e não disseram. Disseram para outros. Por exemplo, eu me lembro que o ex-ministro Paulo Bernardo, a ex-senadora Gleisi Hoffmann, que estava sendo processada pela 13ª Vara de Curitiba, simplesmente disseram, não é aí a vara, foram ser julgados em São Paulo. Por que não fizeram a mesma coisa com o presidente Lula? Porque achavam que a vara correta era a 13ª Vara de Curitiba. E por que mudam de opinião agora? Quer dizer, não dá para ter segurança, não é uma coisa séria, é uma coisa muito mais política do que jurídica. Senador, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Senador, o Podemos recentemente tomou a decisão de sair da independência para a oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Eu quero saber o que muda, senador, no dia a dia agora do Podemos e da atuação dos seus parlamentares. Olha, Zé Maria, na verdade o Podemos nunca adotou essa postura de ir para a oposição. O Podemos sempre foi independente, ele sempre criticou o governo Bolsonaro quando tinha que criticar e apoiou quando achou que tinha que apoiar. Acontece que, ultimamente, nessa questão da pandemia, o Bolsonaro fez tanta besteira, cometeu tantos erros, que, é claro, o Podemos mais criticou do que apoiou, porque está muito difícil de apoiar o presidente Bolsonaro. Quando ele toma uma iniciativa boa, normalmente na área econômica, com o ministro Paulo Guedes, por exemplo, agora, a PEC 186, que traz o auxílio, que traz os instrumentos de controle por déficits fiscais, o Podemos apoiou. Essa é uma medida boa. Mas, no mais, é difícil apoiar o governo Bolsonaro. É quase que impossível, não é? Rodrigo, o fato do Lula agora estar no jogo político, para nós também não muda muita coisa. Apenas temos que alertar o Brasil que não podemos ficar entre duas opções do passado. Veja, o populismo de extrema-direita ou o populismo de extrema-esquerda são coisas antigas, são coisas rançosas. Na próxima eleição, o Bolsonaro já não será novidade, já terá governado o Brasil por 4 anos. O povo já o conhecerá muito bem, já saberá muito bem como ele vai nos conduzir se tivermos uma pandemia. Não é? Vai dizer para a gente não ser marica. Não é? O Lula, a gente já sabe muito bem o que ele fez. O Lula nem mais vai ser antigo, o Lula vai ser pré-histórico. 2 governos Lula, 1 governo Dilma, toda a confusão que teve, anular o processo de Curitiba, mas não anular a culpa do Lula. Os bilhões que a Lava Jato recolheu continuam gritando. Os empreiteiros que foram presos continuam gritando. Sabe, a corrupção existiu, nada vai apagar isso. Então o Brasil precisa não se envolver com esses extremos do passado e procurar um caminho para o futuro. A nossa preocupação é contribuir com esse futuro. Senador, agora Rodrigo Constantino.
Senador, o senhor mencionou a questão da politização da Suprema Corte, né? E hoje mesmo nós temos o ministro Gilmar Mendes rebatendo em inglês um comentário do chanceler Ernesto Araújo para a CNN sobre aquela história de autonomia, quem tinha autonomia para tomar as decisões na pandemia. Quer dizer, é realmente uma postura política. E no mercado circula uma metáfora que eu achei boa, né? De que você está prestes a fazer uma cesta dentro do garrafão, né, que vai encerrar o jogo, o juiz apita e muda o jogo. Diz que agora é futebol, você está dentro da área com a mão na bola, pênalti. Né? Então, é esse o nível de insegurança que circula. A pergunta é muito evidente, né? O que fazer? Nós não temos uma corte constitucional no país formada por juízes de carreira. Nós temos um processo político já na escolha de ministros que muitas vezes sequer possuem o notório saber jurídico e muito menos reputação ilibada. O que fazer? Há alguma expectativa que o povo brasileiro pode nutrir de um impeachment de um desses ministros? Olha, deixa-me te dizer, é tão complexa a situação do Brasil, é tão difícil a situação do Brasil, porque, assim, nós temos 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. É claro que eu não posso generalizar, eu não posso dizer que todo o poder legislativo é corrupto ou tem o rabo preso com o Supremo. Eu não posso generalizar e dizer que todo o poder judiciário é corrupto ou tem o rabo preso com o poder legislativo. Não, não posso. Mas eu quero me referir especificamente a alguns membros do poder legislativo, e que não são poucos, e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e tiro disso todo o juiz de primeira instância, tiro disso as outras instâncias. Me refiro especificamente ao Supremo. Hoje há um jogo terrível. Você tem membros do Senado e da Câmara dos Deputados sendo processados no Supremo Tribunal em função do foro privilegiado, que é um absurdo, que deveria acabar. A primeira preocupação nossa para quebrar isso tudo era acabar com o foro privilegiado. A hora que você acabar com o foro privilegiado, o protagonismo do Supremo Tribunal Federal nas questões políticas desaparece. Porque hoje, com o foro privilegiado, todos os deputados ou senadores que são corruptos, ou enfim, ou que não são, enfim, que tenham um processo, seja ele qual for, acabam no Supremo. Isso dá ao Supremo um poder sobre o Legislativo. É preciso tirar esse poder do Supremo. Quando nós tirarmos esse poder do Supremo, porque hoje fica assim, o senador diz, eu não faço impeachment de nenhum ministro, e os ministros do Supremo dizem, nós não vamos julgar nenhum processo de membros do Poder Legislativo. Fica uma troca de favores, uma coisa horrorosa. É preciso quebrar o foro privilegiado. A hora que quebrar o foro privilegiado, que é um absurdo, que está lá para ser votado na Câmara fazem anos, o Rodrigo Maia nunca votou, foi aprovado no Senado, mas na Câmara não anda. A hora que quebrar isso, as coisas começam a mudar, aí você vai ter, sim, impeachment de ministro, aí você vai ter, sim, mudanças na Constituição para alterar a própria composição desse Supremo, para dar prazo de validade para eles terem o seu mandato e não essa coisa eterna que está aí. Tudo começa com a quebra do foro privilegiado. A população deveria se mobilizar para esse fim. Senador, a decisão de Fachin ainda pode ser revertida? Qual é a situação nesse momento? O senhor acredita nessa possibilidade? Acha que o ex-presidente Lula possa voltar a ser preso? Olha, se há alguma coisa que é imprevisível, é a nossa justiça, né? É o nosso Supremo, com as suas decisões políticas. Eu não ouso fazer uma previsão do que vai acontecer, porque tudo pode acontecer, depende dos ventos políticos, depende até da reação da população. Ontem, por exemplo, aqui em Curitiba, nós tivemos um buzinaço enorme na frente da casa do ministro Fachin. Quer dizer, essa pressão popular, se tomar vulto, é possível até que o Supremo volte atrás. Já voltou outras vezes, porque ele funciona como um tribunal político e não como um tribunal realmente com base em regras, em leis, e de uma forma clara, né? Então, eu não sei fazer essa previsão. Mas o fato é, o presidente Lula não foi absolvido. O que o Fachin fez foi pegar um detalhe técnico, que eu acho uma desculpa esfarrapada, e dizer, não, olha, a vara correta não era essa, começa tudo de novo, mas tem que ser em Brasília.
Ora, pelo amor de Deus, né? Parece coisa... Não sei nem o que dizer sobre isso. Se voltar para Brasília, o que vai acontecer é que não haverá tempo mais desse processo correr. E a maioria dos crimes a eles imputados serão anulados por decurso de prazo, né? Vão caducar, como se diz. Essa é a tendência. Agora, uma posição muito interessante ficou o Cássio Nunes, né? Ficou com o Sérgio Moro no bolso. Porque na segunda turma tem 2 votos para condenar o Moro por suspeição e 2 votos para absolver. Aí o Cássio Nunes, que foi nomeado por quem? Por quem? Pelo senhor Bolsonaro, disse, não, eu quero pedir vistas. E ele não tem prazo para devolver essas vistas. Então, literalmente, hoje, Sérgio Moro está no bolso do Cássio Nunes, que, por sua vez, está no bolso do presidente Bolsonaro. Senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por atender a Jovem Pan. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado a vocês.